Hoje continuaremos o estudo no livro do profeta Amós, veremos capítulos 3 e 4, com a permissão do Senhor. E vamos começar com a nossa oração. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui para aprendermos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Pai, que é viva e eficaz, venha cair em terra fértil no nosso coração, que ela seja uma semente no nosso coração, para a honra e glória do Teu nome, que não venhamos a falar o que achamos aqui, mas aquilo que está escrito, que o Senhor me prive de falar qualquer coisa que não esteja em condizência com a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento para a Tua Palavra. Amém. Então, meus irmãos, nós veremos o capítulo 3 e o 4 aqui de Amós, e eu trouxe um rascunho aqui que é muito... tem me ajudado muito. Deixa eu dar para vocês aqui. Aí, eu fiz a tradução dele, mas as datas, se tiver alguma errada, é por isso, mas eu conferi 3 vezes e estava tudo certo. Mas por que eu trouxe? Eu percebi que na última aula que eu dei aqui, ficou um pouco mal entendido. Eu não soube explicar direito a questão do dia do Senhor, a questão de juízo. E nós vamos ver aqui, em Amós 3 e 4, algumas coisas que nós já vimos em outros livros dos profetas, porque eles estavam apontando para Israel o fim que estava chegando se eles não se arrependessem. E por fim chegou, porque eles não se arrependeram. E nós podemos ver aqui, tem Reino Sul e Reino Norte, que é a divisão do reino de Israel. Então, quando o reino é dividido, ele passa a ser o Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, que passa a ser Israel. E é esse reino, o Reino do Norte, a quem Amós está pregando aqui para se arrepender, pois se eles não se arrependessem, o juízo viria. Só que, diferentemente do reino de Judá, o reino do norte seria meio que extinto. Ele, na verdade, ele seria disperso. Eles iriam para o exílio e não mais voltariam, diferente do reino sul. Mas não é o caso aqui, é só para explicar rapidamente. O reino sul, mais para frente, ele vai ser levado ao exílio também, mas pela Babilônia. Eles viram tudo isso aqui acontecer, Israel cair, Israel ser advertido dos seus pecados, mas não se arrepender. E então foi exilado para a Síria. Mas o reino sul, o reino de Judá, eles, por terem um coração obstinente, eles caíram nos mesmos erros e foram para o exílio. Mas, mais uma vez, o nosso caso aqui é o reino norte. E no versículo 3, no capítulo 3 aqui, no versículo 1, vai começar dizendo: ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Então Deus está levantando a sua voz aqui, não para uma mera nação, não para a Filistia, não para o Egito, mas para a terra que ele favoreceu, para o povo que ele favoreceu, para o povo que ele mostrou prodígios e maravilhas ao retirar do Egito, ao tirar do Egito. E no versículo 2, nós vamos ver uma coisa, que é o seguinte: o chamado de Deus, ele vai implicar com a responsabilidade. Então Deus nos chama e nós devemos responder a esse chamado, sim, com responsabilidade. E a quem muito é dado, muito será exigido. O Senhor Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 48. E no versículo 2, dentre todas as famílias da terra, escolhi apenas vocês. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. Veja bem, Deus favoreceu aquele povo, Deus escolheu aquele povo para si. E o povo que deveria ser exemplo, o povo que deveria andar de acordo com o estatuto que o próprio Deus deu para eles. Deus não apenas os favoreceu, mas entregou a eles uma conduta, os seus preceitos, e eles estavam deixando a desejar, não apenas, eles estavam pecando contra Deus, eles estavam sendo obstinados, eles estavam sendo duros de coração. E por Deus muito ter favorecido eles, como eu disse agora há pouco, a quem muito é dado, muito será exigido, Deus exigiria muito deles. Então,
É por isso que nós vamos ver aqui ao longo desse capítulo e do capítulo 4 que Deus chama eles ao arrependimento diversas vezes. Deus não tem prazer na morte do mal, na morte do ímpio. No versículo 3, Deus faz uma pergunta retórica. E 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. E aqui é o sentido do seguinte: Deus e Israel não estão em sintonia. Deus e Israel não estão alinhados. Quando nós somos chamados por Deus, nós temos que responder a Ele com essa questão da responsabilidade. Deus, o Senhor me chamou e a sua graça me alcançou, e sabemos que Ele também é o autor e consumador da fé. E a partir dali, hoje sabemos que o Espírito Santo habita em nós, graças a Deus por Jesus Cristo, mas nessa época era um pouco diferente. Mas eles tinham a lei e os profetas, eles tinham o escrito e os mensageiros de Deus que os alertavam. E ainda assim eles não estavam dando ouvidos, eles tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam, e estavam caminhando para um abismo. No capítulo 4, o leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma, e aqui o profeta está querendo dizer que o juízo ele não é aleatório. Um leão ele não vai rugir na floresta se ele não apanhou alguma presa. Nesse sentido, Deus não vai trazer calamidade sobre você à toa. Espera aí. É esse sentido que o profeta está querendo dizer. E na parte B do versículo 4, o leão novo ruge na sua toca se nada capturou. E mais uma vez, nada acontece por acaso. E nós vamos ver até o versículo 6 algumas analogias exatamente sobre isso. Nada acontece por acaso. Cai o pássaro em uma armadilha no solo que não foi armada. E aqui, essa questão da armadilha ser armada, podemos fazer um paralelo com o pecado. O pecado ativou o juízo aqui. O pecado ativaria o juízo de Deus contra eles. E Deus, a todo tempo, mais uma vez, vem tentando alertá-los, mostrar a eles os seus erros por meio dos profetas e por meio da própria palavra, e eles eram obstinados. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? E 2 pontos aqui. O primeiro é que a trombeta, como já dissemos em alguns estudos aqui, ela é um prenúncio de guerra, ela é um aviso de perigo. A trombeta era um instrumento militar que, quando tocava, era para se arrepiar, porque não vinha coisa boa, nesse caso aqui. E a outra questão aqui é a parte B, o finalzinho aqui do versículo 6. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Muitas vezes nós pensamos que toda calamidade é obra do inimigo, é obra do vermelhinho, do encardido, mas nem sempre. Da mesma maneira que nem toda riqueza, nem toda bênção vem de Deus, nem toda maldade, nem toda calamidade vem do diabo. E aqui o Senhor é quem estava mandando as calamidades, é o Senhor quem enviaria todas as calamidades que nós veremos. Versículo 7, certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E os profetas, mais uma vez, são os mensageiros de Deus, eles são encarregados de trazer da parte de Deus para os homens, diferentemente dos sacerdotes que levam dos homens para Deus, apresentam a Deus. Mas aqui os profetas são mensageiros de Deus. E Deus, ele não age no escuro. Deus não faz nada sem avisar antes. Todas as vezes que Deus vai fazer, ele avisa antes. E aqui, ele vai avisar todas as calamidades, porque ele não tem prazer no sofrimento, ele não tem prazer na morte. Deus está avisando a eles para que eles venham a se arrepender. Mas Israel vivia em um estado tão grande de corrupção interna, uma religião falsa, vazia, dogmática, hipócrita. E o principal, eles cometiam injustiça social à torto e à direita. Deus muitas vezes em sua palavra diz que a religião que o agrada e a religião verdadeira é cuidar do órfão e da viúva. Ou seja, pessoas que não podem se defender por si, traduzindo. Mas Israel, nessa época aqui,
já não estava ligando para nada. E nesse contexto aqui, Israel era muito bem financeiramente, viu? Israel era muito próspero financeiramente. E Deus avisa antes, mais uma vez, para que eles mudem o seu comportamento. O versículo 8, o leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? Deus fala, e quando Deus fala, não dá para ignorar. Deus não cochicha. Vou até usar o exemplo do irmão Adriano aqui, quando é a primeira vez que ele contou que ele escutou a voz do Senhor e deu um estrondo. É mais ou menos isso. Deus, quando ele fala, ele não cochicha. Quando Deus fala, nós temos a certeza que é Ele falando. E aqui, principalmente porque ele estava usando seus servos, os profetas. Ele estava usando os profetas para falar a eles. Ele estava usando aqui Amós para falar a eles. E Amós também não estava falando nada da sua cabeça. Amós estava sendo impelido, ele estava sendo constrangido por Deus a falar. E Deus o comissionou a ser um profeta, a levar a sua mensagem. E é isso o que ele vai fazer. Deus é irresistível. Não há quem possa resistir a Deus. Proclamem nos palácios de Asdod e nas fortalezas do Egito. E aqui Asdod seria a Filistia e o Egito propriamente dito. E até as nações pagãs, elas se reuniriam e reconheceriam o tamanho da calamidade, da corrupção de Israel. A que ponto que chegou? Israel, a nação eleita de Deus, o povo escolhido de Deus, eles deveriam ser exemplo de conduta, exemplo de pessoas, mas eles se tornam escândalo internacional, eles se tornam um exemplo a não ser seguido. E é uma grande vergonha o Egito e a Filistia vir para ver a sua própria vergonha exposta. Continuação do versículo 9. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Então as nações pagãs, a Filistia e o Egito aqui simbolizadas, viriam para ver tudo isso, toda essa opressão que Israel estava agindo, praticando, toda a iniquidade de Israel exposta. E no versículo 10, eles não sabem agir com retidão. Detalhe, eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles tinham a lei revelada, eles tinham isso aqui, o Antigo Testamento deles, a Torá, eles tinham um norte. Não é questão de não saber o que fazer, não é questão de ignorância. Eles sabiam bem o que tinham que fazer, mas não faziam. Eles tinham os profetas que Deus levantava vez a vez para abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, mas ainda assim o coração deles era mais duro, endurecia cada vez mais. E a parte B aqui vai continuar. Eles que acumulam nos seus palácios o fruto da violência e da destruição. Então Israel estava em uma fase muito próspera, o Reino Norte aqui propriamente dito. Eles estavam muito prósperos financeiramente, mas era uma riqueza que não vinha de uma fonte boa. A divisão do Reino Norte e Sul aqui, a divisão do Reino de Israel se deu primeiramente quando foi a questão de impostos altos e dobraram os impostos. E aí houve um reboliço e houve a separação do reino. Então, o Reino Norte, eles estavam caminhando, praticando e acumulando riquezas de uma maneira que não é a maneira de Deus. E o versículo 11. Portanto, assim diz o soberano Senhor: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. E esse inimigo é a Assíria. E lá em 2 Reis 17:5 vai descrever o reino de Oséias, o último rei do Reino Norte, tendo Israel saqueado, tendo Israel sendo invadido pelo rei da Assíria. E eu vou ler aqui rapidamente.
2 Reis, capítulo 17, versículo 5. O rei da Assíria atacou todo o país. Depois atacou também Samaria, a capital do Reino Norte, e a situou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Halá, em Gozã, junto ao rio Habor e nas cidades dos Medos. Então, isso daqui se cumpriu. A palavra de Deus, ela é uma. Quando Deus fala, ele fala. E aqui ele ainda tentou avisar: mudem, mudem, mudem. Mas não mudaram. E a 2 Reis 17,5 nos confirma a concretização dessa palavra de Deus. Versículo 12. Assim diz o Senhor: como o pastor arranca da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. E isso daqui é uma linguagem de destruição e calamidade gigantesca. Israel vivia tempos de prosperidade, como eu falei, mas seu coração havia se corrompido, seu coração havia se desviado de Deus, e tudo isso ruiria, Pouquíssimos sobreviveriam, e os que sobreviveriam estariam em condições miseráveis. A continuação: ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o soberano Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. E aqui é um parênteses: Betel significa casa de Deus. Betel foi construído por Abraão e Jacó. Abraão primeiramente ergueu ali um monumento, ergueu um altar, um altar a Deus, e passou a ser um lugar de adoração. Mas aqui nós vemos que eles transformaram a casa de Deus, eles transformaram Betel em uma casa de mentira, eles subverteram aquilo que era bom. E foi construído por Jeroboão I, que foi o primeiro rei do Reino Norte, aqui no caso. Ele tornou esse lugar, que foi construído pelo seu próprio pai, o seu patriarca, sua descendência do passado, ele transformou esse altar de Deus, esse lugar de adoração a Deus, em um lugar de idolatria, em um lugar de adoração a bezerro de ouro, em um lugar de prostrar-se a outros ídolos, e sabemos que Deus abomina isso. Jeroboão transforma a casa de Deus em um lugar abominável, e Deus não deixaria isso impune. Os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Então ele, mais uma vez, afirma aqui que a prosperidade em que eles se deitavam, em que eles confiavam, toda a prosperidade que eles construíram de uma maneira ilícita, seria ruída. E maior do que qualquer riqueza, maior do que qualquer casa é Deus. E agora no capítulo 4, o versículo 1 começa: ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. E aqui ele faz uma alusão às mulheres ricas de Samaria, que oprimiam aos pobres, que tinham uma riqueza construída sobre injustiça, como falei agora há pouco. E ele vai continuar: vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O soberano Senhor jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis de pesca. Então aqui é um prenúncio do exílio. Eles seriam levados como prisioneiros para a Assíria. E no versículo 3, cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Harmon, declara o Senhor. E como nós lemos agorinha,
Em 2 Reis 17, 5 e 6, foi exatamente isso que aconteceu. Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta. Isso porque ele ainda deu oportunidade, nós veremos mais à frente, para que eles se arrependessem. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. E Betel aqui, como nós vimos, é a casa do Senhor, traduzindo, a casa de Deus, é onde Abraão ergueu um altar a Deus. E Gilgal é o primeiro local de acampamento onde os israelitas pousaram após a travessia do rio Jordão. Eu vou ler aqui o Josué 5, 9, só para a gente ver. Senhor? Não ouvi. Amém. Josué 5, 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. E a tradução de Gilgal aqui é mais ou menos um círculo de pedras, lugar da aliança. E olha aí, mais uma vez, eles subverteram o lugar da aliança em um lugar terrível. E Deus, quando ele fala que vão a Betel e ponham-se a pecar, vão ao Gilgal e pequem ainda mais, eu só consegui lembrar de Apocalipse 22, 11. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se mais. Então é basicamente isso. Deus estava declarando a eles aqui: seja feita a tua vontade, então vai lá. E o pior que pode nos acontecer é Deus retirar a sua mão de nós e falar: seja feita a tua vontade, não a minha mais, seja feita a tua vontade. É fato, irmãos, a vontade de Deus, eu não vou romantizar aqui não, a vontade de Deus ela dói, muitas vezes tem lágrima, sangue, muitas vezes sangue no sentido de, não de sacrifício, pelo amor de Deus, sofrimento, exatamente. Mas a vontade de Deus, ainda assim, ela produz vida em nós. Existem dois tipos de tristeza, Paulo vai dizer. Tem a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela é boa porque ela produz arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo, ela só produz remorso e morte. E quando ele diz aqui, vão a Betel e ponham-se a pecar, é exatamente isso. Estou tirando o freio de vocês. Façam o que quiser. É a continuação aqui. Cada manhã ofereçam os seus sacrifícios e no terceiro dia os seus dízimos. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano Senhor. Isso daqui ele não está falando que é uma coisa boa, viu? Não é no sentido bom, não. Deus está falando que eles gostam de fazer. E mais uma vez me vem à minha cabeça o Senhor Jesus falando dos fariseus que gostavam de se assentarem nos melhores lugares, de aparecerem, de dar esmolas e serem reconhecidos, de serem reconhecidos por homens. E é esse o estado que o povo escolhido chegou. Eles estavam amando rituais, amando religião e não estavam buscando obediência, não estavam buscando intimidade e comunhão com Deus. Deus é um Deus de intimidade, Ele mostra isso pelo fato de ter criado a nós mesmos. Ele continua mostrando isso quando Ele descia para caminhar com Adão no jardim. E Ele mostra isso ainda mais quando Ele decide fazer-se corpo, carne, claro que sem pecado, e vir habitar nessa terra para nos redimir. E na cruz somos apaziguados com Deus. Então Deus é um Deus de comunhão, de intimidade. Deus quer relacionamento, mas o homem quer construir religião. O homem quer construir os seus tijolinhos, como o Senhor me falou, de ir fazer a sua própria torre de Babel para se chegar a Deus. Eles se esqueceram de uma coisa que está lá em 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor que sacrificar.
Deus quer um coração obediente, um coração quebrantado. Deus não está querendo sacrifício. Ainda mais nos nossos dias de hoje, tem um sacrifício de Cristo, e é claro que nós não devemos pisar nesse sacrifício. Devemos andar em obediência a Deus, em obediência aos seus preceitos. E no versículo 6, fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio em cada uma das suas cidades, e falta de alimentos em todos os lugares. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então nós podemos ver aqui, mesmo assim vocês não voltaram-se para mim, declara o Senhor. Deus vai repetir isso daqui por 5 vezes. 5 vezes ele vai dar uma sentença e vai falar, mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então todas as calamidades que nós veremos aqui, elas não tinham o objetivo primeiro de causar a morte, de causar o extermínio. Não. Era para levar ao arrependimento. Mas a obstinação deles estava a consciência deles estava tão cauterizada que estava quase em um ponto de não retorno, e vai ser o que nós veremos mais para frente. E mais uma vez, Deus vai citar aqui 5 adversidades. E essa primeira, a fome, que ele fala aqui no versículo 6, fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio e falta de alimento. Quando nós vamos lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio 28 é uma passagem muito conhecida porque ela vai tratar das bênçãos e das maldições da aliança. As bênçãos de andar em obediência à aliança e as maldições de quebrar essa aliança. E quando nós vemos no versículo 6, fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio e falta de alimentos, lá em Deuteronômio 27, no capítulo 17, vai falar o seguinte, é a parte das maldições da desobediência. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. E o versículo 48 diz, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele lhes porá um jugo de ferro sobre o pescoço até que os tenha destruído. Então, Deuteronômio, por mais que tenha sido escrito muitos anos antes, milhares de anos antes, estava sendo bem atual aqui. E até hoje, né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Mas aqui, eles estavam debaixo das maldições da quebra de aliança. E Deus, me desculpe falar de um jeito mais simples aqui, mas Deus não é menino. Amós falou aqui em capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem revelar antes. Então lá em Deuteronômio, eles já estavam bem sabidinhos o suficiente, eles já tinham muito conhecimento para saber que se eles quebrassem a aliança, aconteceria tudo isso aqui. Mas por obstinação ou por falta de temor a Deus, eles provavelmente não levaram em consideração. O versículo 15 aqui do capítulo 28, que vem antes desses dois que eu li, ele diz o seguinte, ele inicia as maldições da desobediência, dizendo o seguinte, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhes dou, todas essas maldições virão sobre vocês e os atingirão. Então a primeira maldição aqui foi a fome. Deus estava mandando a fome, mas não para matar. Deus estava mandando uma calamidade para que eles se despertassem. E nós vamos ver aqui ao longo desse capítulo que Deus tem um padrão. Nós vamos identificar um padrão aqui. E o padrão é o seguinte, Deus primeiro ele levanta os profetas e manda eles dizerem, olha, a conduta de vocês não está em retidão. E nós vemos isso lá no versículo 3 do capítulo 3, Deus dizendo que Israel e ele não estavam alinhados. E então Deus primeiro ele levanta profetas. O segundo ponto aqui desse padrão, os profetas advertem, os profetas exortam. E o terceiro ponto, a disciplina.
E nós estamos vendo a primeira disciplina aqui. Deus estava usando da falta de alimentos e do estômago vazio deles como um alerta. As crises, as perdas, elas estão agindo aqui como um alerta para que eles acordem. E o quarto ponto que nós vamos ver nesse padrão é que o povo não se arrepende. Mesmo com Deus levantando profetas, os profetas os exortando, Deus mandando essa disciplina, eles não se arrependem, eles se obstinam ainda mais, endurecem o coração ainda mais. O quinto ponto aqui é que Deus vai intensificar essa crise, e nós vamos ver isso aqui. E o sexto ponto é que o povo vai endurecer ainda mais o coração, ao invés de se arrependerem, ao invés de buscarem a Deus com todo o seu coração, eles vão endurecendo o coração e o juízo final vem. E no final ainda dizem que Deus é mau. Mas Deus avisou diversas vezes, Deus não faz nada sem que antes o revele. E a continuação, versículo 7 do capítulo 4. Também fui eu que retive de vocês a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra não, e secou-se. E Israel aqui era quase que majoritariamente a sua economia era agrária. Então, seca só levaria a economia lá no chão. E como nós vimos que Deus ia levar a prosperidade deles de forma que eles conseguiram de forma errada lá no chão, é para isso que estava caminhando mesmo. E eu vou voltar mais uma vez em Deuteronômio 28, no 23 e 24, sobre a maldição da desobediência. E o capítulo 23 e 24 diz o seguinte: o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Então, lá em Deuteronômio 28, Moisés aqui, escrito por Moisés, alerta da maldição, mais uma vez, da quebra da aliança. O pessoal, os israelitas, endurecidos do coração, não levaram em consideração, estavam vivendo tudo isso. Versículo 8. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, mais uma vez, Deus não estava agindo aqui com maldade. Deus não é mau, não há sombra de maldade em Deus. Deus estava alertando eles. Mas como assim, Felipe, vai alertar eles com dor? Mas o ser humano, infelizmente, é assim. Eu posso dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, que seria trânsito. Se a multa de trânsito não for pesada, as pessoas não respeitam. E ainda assim, sendo pesada, as pessoas não respeitam. É um dito que eu cresci ouvindo: o brasileiro só respeita quando mexe no bolso. E o ser humano tem isso de Adão. A dor é o megafone de Deus, se eu não me engano, é o Spurgeon que diz isso, não é, Vitor? Eu acho que é. A dor é o megafone de Deus. A dor é um instrumento de Deus para lapidar. Só que a obstinação deles, a cauterização de consciência estava grandíssima aqui. O versículo 9: muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e fungos. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. E aqui é mais uma praga da quebra da aliança, da maldição da quebra da aliança. E Deuteronômio 28, no versículo 38 a 42, ele vai alertar sobre isso. Vocês semearão muito na sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e as suas filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações
da sua terra. E glória a Deus por isso, porque não pelo mal, mas porque Deus fala e Deus cumpre. Infelizmente aqui num caso muito ruim, mas Deus vem alertando a eles. Deus vem alertando a eles e o pescoço deles não amolece. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E aqui é a terceira declaração que o Senhor faz, da mesma forma. E o versículo 10: enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada e deixei que capturassem os seus cavalos. Então aqui são 2 pontos no versículo 10. Na verdade são 3. Deus está enviando pragas, guerra e doença. E tudo isso também está lá em Deuteronômio 28. E eu vou ler aqui sobre pragas 28, 21 e 22. Ao alerta da maldição do seguinte: o Senhor os afligirá com doenças até bani-los da terra em que vão entrar para dela tomar posse. Então aqui, ele já está alertando que eles nem entraram na terra ainda, mas que se eles quebrassem a aliança, o Senhor requisitaria isso de novo. E o versículo 22: o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com pragas e fungos que os infestarão até morrer. E sobre a guerra eu vou ler o versículo 25 aqui do Deuteronômio. O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e fugirão deles por 7 caminhos. Vocês se tornarão motivos de horror para todos os reinos da terra. E Amós descreve tudo isso aqui. Nós vimos que a Filistia e o Egito foram convidados para irem assistir a vergonha exposta de Israel, assistir à corrupção de Israel. E isso é muito triste. A continuação do versículo 10: enchi o seu nariz com o mau cheiro dos seus acampamentos. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, Israel estava vivendo toda aquela bonança antes e começou a vir todas essas calamidades. As bonanças, as benesses, as riquezas, por mais boas, por melhores que sejam, elas não podem ser melhores do que Deus. E elas são tão passageiras que Deus, com o sopro da sua boca, acaba com elas em fração de segundos. Versículo 11: destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E para finalizar essa última devastação aqui, lá em Deuteronômio 29, 23. Eu vou ler a partir do 22 só por conta do contexto aqui. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem das terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que não conheciam, deuses que o Senhor não lhes dera. E voltando aqui para Amós 4:11, mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor.
Amós 3,7, nós vimos que Deus não faz nada sem antes revelar. Deus não faz nada sem antes revelar. Deus havia revelado tudo isso aqui, mas quando Deus executa o seu juízo, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, Deus não pode ir contra si mesmo, por mais que seja a nação escolhida, por mais que seja a nação que viu todo o favor de Deus, toda a maravilha de Deus. Deus vai ter que agir, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E há um terceiro atributo que está muito escasso por aí, que é a ira de Deus. Deus também é ira. Mas até aqui, Deus estava com a sua mão estendida, falando com eles: vem, eu estou dando tempo de vocês se arrependerem. Essas calamidades que estão vindo não são nada do que vai, perto do que vai vir ainda. Deus estava com a sua mão amorosa estendida a eles, mas eles estavam com a consciência tão cauterizada que eles não podiam pegar essa mão amorosa. E mais uma vez, as maldições, elas não tinham o principal objetivo de apenas punir. Não, de forma alguma. Elas tinham como objetivo levar ao arrependimento. Deus não é nenhum sádico que tem prazer no sofrimento das suas criaturas, que tem prazer na morte, de forma alguma. Ezequiel 37, se eu não me engano, nos descreve que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o seu desejo é que ele se arrependa e viva. E o instrumento que Deus tem para nos levar ao arrependimento é esse aqui mesmo, são as calamidades, são os profetas também. Deus primeiro levanta os profetas, levanta a sua palavra está aqui na nossa mão, mas nós não demos ouvidos, nem a palavra, nem aos profetas, e então vem as calamidades, e as calamidades vão se apertando cada vez mais, e ainda assim o coração deles não muda de direção, não vive uma metanoia, e o fim não vai ser nada bom. Deus estava chamando o povo ao arrependimento constantemente. Ei, Israel, não se esqueçam de todas as maravilhas que eu fiz no Egito. Eu falei com o irmão Adriano no início aqui, quando eu me converti, eu falava que povo duro de coração, que viu tudo que Deus fez e ainda assim murmura, mas eu não estou distante deles, e falo por mim. Quantas vezes eu já vi Deus fazer maravilhas, e no dia mau eu tenho a audácia de questionar a Deus. Então isso é inerente ao ser humano, mas aqui no caso deles estava muito mais aflorado. O versículo 12: por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque farei isto com você? Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aqui Deus vai recolher essa mão amorosa, essa mão que está chamando ao arrependimento, essa mão que está dizendo: arrependam-se, vem o dia do juízo aí, arrependam-se, não vai ser bom o fim. Deus vai recolher essa mão auxiliadora para o dia do acerto de contas, e não vai ser nada bom para eles, não vai ser nada bom. Após disciplinar Israel várias e várias vezes, mas eles se recusarem a se arrepender, Deus julgará em sua ira. E é isso que nós vamos ver aqui. No versículo 13: aquele que forma os montes, que cria o vento e que revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Por mais escolhido que seja, eles tiveram o tempo do arrependimento e ignoraram. E aqui o onipotente, o onisciente, o onipresente mostraria a eles o tamanho do seu esplendor, o tamanho da sua ira, quando estão em desconformidade com todos os seus preceitos. E ai de nós, ai deles, quem pode enfrentar o Deus vivo? Não há quem possa enfrentar esse Deus. Nosso Deus, ele é temível,
Ele é maravilhoso, mas ele também pode ser terrível no sentido de julgar, porque ele é o justo juiz e ele não julga como nós. Deus nos livre de tudo isso. Nós finalizamos aqui os capítulos 3 e 4. Alguma pergunta? Fala. Está falando dos padrões e realmente Deus ele vai cumprir o juízo dele. Engraçado que começa com o povo dele, mas no livro de Apocalipse ele vai cobrar do ímpio como o povo dele. Só que o povo tinha lei e tinha conhecimento. Aqui não, aqui a gente vê, e tanto que algumas vezes você vai ler semelhante. Ali fala que o povo não volta, mas aqui ele vai falar que não se arrependeram no livro do Apocalipse. Não se arrependeram, enfim, dos seus pecados, pecados. Sim. Falou sobre a misericórdia do Senhor e o instrumento do Senhor, ele faz com a intenção que é muito interessante. Apocalipse 3, 19, se eu não me engano, deixa eu ver, é isso mesmo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Este Hebreus também, ele fala de forma semelhante, mas eu acho que... Deus corrige a quem ama. Eu lembrei de um texto aqui que é muito, muito interessante também, que é Deuteronômio capítulo 8. Interessante essa aqui de Apocalipse, meu irmão. Ou será que eu digo? Não, aqui ele fala também, mas deixa eu ver qual que é o texto melhor. Deuteronômio 8. Enfim, eu acho que é Deuteronômio capítulo 8. Ele fala assim que, depois de ele falar dos castigos, dos motivos pelo qual ele fez o povo andar no deserto, ter fome, eu te fiz ter fome, ter sede, mas ele fala assim, mas admita que como o pai castiga o filho, castiga não, o reprime, sei lá, eu castigo vocês. Forte. Então a intenção dele é essa. Meu irmão. O tempo inteiro. Me lembrei, Provérbios, deixa eu ver, Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. E Deus era pai de Israel, então, mas é brincadeira à parte, mas tem dia que eu viro para minha esposa e falo, Deus me ama mesmo, viu? Que tem dia que a correção vem na hora. E é isso aí. Só mais uma pontuação aqui. O juízo de Deus aqui contra Israel, esse juízo anunciado aqui em Amós, Oséias, Miqueias, a destruição do reino norte, como eu falei na hora que eu dei essa folha aqui, e o exílio do povo para a Síria. E por que Deus faria esse juízo? Porque os profetas, eles advertem, né, o povo durante todo esse tempo dos escritos dos profetas menores aqui, mas o povo continua repetindo os mesmos pecados, a idolatria, a injustiça social, a religião falsa, a hipocrisia. E Israel conhecia Deus, mas estava vivendo aqui como se não conhecesse, estava vivendo pior do que ímpio. E tanto é que a Filistia e o Egito estavam indo lá ver a desonra deles exposta. E só mais um ponto aqui também, que quando eu falei de Joel 2, eu falei do dia do Senhor. E os profetas, eles também apontam para algo maior, que é esse dia do Senhor. É um dia do julgamento divino, o dia da justiça final, da intervenção direta de Deus
na história. Nós estamos aguardando por esse último dia do Senhor, que é o dia do Senhor Jesus, a segunda volta do Filho do Homem nas nuvens. E nós ficamos aqui dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E só para dar o tempo aqui, que tá, eu acelerei demais. O evento histórico aqui desse juízo, para quem quiser anotar, igual eu li, está lá em 2 Reis 17, e vai descrever exatamente isso, que o juízo de Deus foi por conta da idolatria, da rejeição aos profetas, da desobediência à aliança, e a queda de Samaria, que é a capital do Reino Norte, ela aconteceu em 722 a.C. O Reino do Norte ele deixou de existir, foi obliterado, deixou de existir como uma nação independente. O rei que estava no trono, o último rei, era Oséias, e esse evento ele cumpre exatamente o que foi anunciado por Amós e Oséias, décadas antes da queda. Eles advertiram sobre todos os pecados que eu falei aqui, e o evento aqui, agora outra parte, esqueça essa questão de Amós, só porque eu falei no início, mas eu senti que eu falei meio errado não, né? Rápido. A questão do outro cativeiro, foram 2 exílios aqui que a gente está vendo na divisão do reino: exílio para a Síria, exílio para a Babilônia. Reino Norte foi para a Síria, Reino Sul, Judá, foi para a Babilônia, mas ficaram 70 anos apenas, misericórdia, ficar 1 ano no cativeiro. Mas tinha uma promessa sobre Judá. Sobre Judá havia a promessa de que viria um remanescente deles, que eles não seriam obliterados, assim como foi o Reino Norte, porque dali viria o Messias. Do Reino Sul, do Reino de Judá, da hierarquia, da dinastia de Davi, viria o Messias, e assim o foi. Dali veio o Senhor Jesus. A queda de Jerusalém, que era a capital de Judá, do Reino Sul, aconteceu em 586 a.C., com a invasão dos babilônicos, que foram muito piores do que a Síria. E ela é descrita lá em 2 Reis 25, e os profetas que estão envolvidos, em sua grande maioria, os maiores, né, Vitor? Jeremias, principalmente, Isaías, alguns também. E os pecados que eles cometeram foram os mesmos que o Reino Norte: injustiça social, idolatria, corrupção, religião falsa. Mas o seu exílio foi temporário. Tiveram a continuidade da sua posteridade, né? Mas isso nos deixa claro que Deus realmente não faz nada sem avisar antes. E, meus irmãos, quando eu estava escrevendo sobre isso aqui, indo e voltando lá em Deuteronômio, eu confesso que passou por minha cabeça o seguinte, e aqui é só um desabafo: será que muita coisa que eu enfrentei e enfrento, claro que é sementes erradas que eu lancei na terra, mas muita coisa também foi para me acordar, foi para me chamar, porque teve muita coisa ruim que aconteceu que eu despertei e falei: não, mas eu estou no caminho certo, e aquilo me levou para Deus. E bendita seja toda a tribulação que vem para nos aproximar de Deus. Parece sadismo falar isso, mas não. Eu lembrei de um texto aqui que concorda plenamente com essa palavra. Você vai lembrar de um rei do norte, de Manassés. Capítulo 33 de 2 Crônicas. Não sei se você tem na memória tudo de errado que ele fez. Quer dizer, tudo não dá, mas você vê que Manassés fez muita coisa errada. Para mim foi, posso estar errado, mas o pior rei do reino sul, quer dizer, do reino sul. Para mim foi o pior rei. Entretanto, tanto você vai ver lá em Jeremias falando assim: por causa do pecado de Manassés, tudo o castigo que ele manda no povo, porque o Manassés ensinou o povo. Foi terrível. Só que no capítulo 33, Deus fala que ele é levado para o cativeiro. Estou lembrando aqui, mas
enfim, depois eu leio aqui, vou ver se... Aham. Mas ele é levado para o cativeiro, e ele é levado envoltos não sei se é espinho ou tem tradução que fala que é envolto a espinho, no outro fala que é envolto a ganchos. Mas eu fico pensando o seguinte, como é que era o transporte nessa época? O transporte mais tranquilo, ele ia balançar. Se ele vai a pé, ele vai balançando. Se vai de carro, vai balançando. Entre espinho, entre gancho, ele chegou lá bonito. Aí, só que diz a palavra que quando ele chega lá, ele reconhece o Deus dos pais dele. A palavra não fala desse termo, né, mas lembrando dele aqui. E ele se humilha. Na hora que ele humilha, Deus muda o cativeiro dele, tira ele do cativeiro. Jesus. Aí ele volta e começa a desfazer tudo que ele fez, quebrar os alvos, quebrar tudo. E Deus foi um dos reis que mais reinou, acho que foram 55 anos. O rei mais errado, não, pelo menos na minha visão, mas Deus foi longânimo com ele, porque só lá no final da vida dele que ele se converte, cara. Também ele foi salvo. Olha bem. Também ele foi salvo. Lindo isso. Interessante demais, né? Eu já ia esquecendo aqui, eu li de tanta maldição de Deuteronômio. Deixa eu ler Deuteronômio 30 aqui, versículo 2 ao 3, que é o seguinte: misericórdia para quem se arrepende. Não vamos falar só de maldição, não. E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiverem espalhados. E aqui eu lembro também de 2 Crônicas 7,14, onde ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei, sararei sua terra. Então é isso aí. Mas para você, essa questão de Israel, que aconteceu um endurecimento de coração da parte de Deus, igualzinho o Faraó no Egito, ou foi um livre-arbítrio aqui? É uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Eu não acredito que seja somente Deus, porque... Bom, agora é minha opinião, tá? O Felipe falando. Se fosse... É um caso diferente. Israel seria... Com o Faraó seria totalmente outro contexto, se eu não me engano. Mas eu acredito que seja cauterização da consciência mesmo. Viveu tanto no erro que... Não, porque Faraó, a palavra vai falar, né, que ele ia para liberar o povo, mas Deus endurecia o coração dele e ele voltava atrás. Não liberava. E aqui no 13, no 4:13, vai falar assim: porque é ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual os seus pensamentos. Faz da manhã trevas e diz os altos da terra: Senhor Deus dos exércitos, eu sou o Senhor. Então, mas junto com a sua pergunta, eu vou colocar uma outra questão que fica assim, difícil de você chegar a essa conclusão. No caso de Faraó, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais ainda assim você consegue olhar algumas coisas aqui que você fica assim. Você pensar assim, pois é, mas e aí? E quando é o inimigo? Alguns textos mostram que Deus levanta os inimigos, ou ele usa até Satanás, então, o próprio Satanás, para fazer a vontade dele. Aí você fica pensando assim, puxa vida, foi o inimigo ou foi Deus? Você não sabe. Igual o endurecimento do coração, você fica naquela questão assim. Com relação a Israel, eu creio o seguinte: a princípio, o endurecimento ele começa com o meio de Israel. Entretanto, alguns textos aqui saindo desse contexto aqui, alguns outros textos vai te mostrar que o próprio Deus, depois de tanto não voltar para Deus, Deus começa a endurecer o coração deles. Entrega eles, né? Entrega eles à vontade deles, acabou. Porque a questão do endurecimento do coração de Faraó era que Deus queria mostrar quem era Deus daquele povo. Sim, exaltação do nome dele. A palavra fala sobre isso. Ele queria que aquele povo conhecesse quem era Deus. Então, a
intenção dele já era destruir o povo. Aí eu te pergunto, E aqui- outra pergunta. Foi Deus que endureceu ou foi Faraó que endureceu seu coração? Ou os dois? Não, mas a palavra fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Não, mas Fala que é os dois, É. porque a palavra fala dos dois. Os dois. e o Temos uma deles. e o Marcelão, o versículo 13 que você leu aqui, ó, eu esqueci de falar, eu tinha anotado aqui. Deus aqui ele está revelando como criador, ele está mostrando que ele é onipotente, onipresente, onisciente e que ele faz isso tudo aqui. Ele forma os montes, cria o vento, revela os seus pensamentos ao homem e é por isso que ninguém vai escapar. Ele está falando nesse sentido. Deus é soberano, Deus é criador e ninguém vai escapar. Amém? Ora por nós aí, meu irmão Adriano.